Estudando a palavra de Deus, estamos na parte da noite agora. Êxodo. Nós estamos em Êxodo 18. Vocês viram aí, né, que o povo começou a reclamar com Moisés, falando: ó, Moisés, o mais fraco é que leva, igual eu falei para vocês, né? Infelizmente, no versículo 4, Moisés começa até a clamar a Deus, falando: ó, por fim, Moisés clamou a Jeová: o que devo fazer com este povo, Jeová? Daqui a pouco eles me apedrejarão. Quem? Os israelitas. Os israelitas que poderiam apedrejar ele. No versículo 4 do capítulo 17. Jeová disse então a Moisés: Moisés, vá à frente do povo e leve com você algum dos seus anciãos de Israel. E leva também aquele bastão que você fica andando com ele para cima, com que você golpeou o rio Nilo e abriu o rio Nilo para o povo de Israel passar. É para mim passar? Não, eu sou gentil, você é gentil. Nós não nascemos israelitas. Esse aqui era o povo de Israel, os israelitas. Nós somos gentios. Então, o povo de Israel, que era o povo que Deus prometeu que ia proteger eles, porque eles eram descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó. Na verdade, mais por Abraão, que era mais temente a Deus, né? Aí Abraão passou a bênção para o filho dele, Isaac, e Isaac passou a bênção aí, enganado na hora da morte, quando ele estava cego para morrer. A Rebeca, sua esposa, tinha um filho preferido, que era Jacó, o mais novo, sendo que ela tinha 2 filhos, que era Esaú e Jacó, mas Jacó queria ser o primeiro, ter, né, as bênçãos do primogênito. Então, Rebeca e Jacó enganaram Isaac na hora que estava morrendo, que ele já estava cego, e falou que ele era Esaú, e Jacó deu toda a bênção para Jacó não. E Isaac deu toda a bênção para Jacó. Esaú, seu irmão, ficou tão nervoso que falou que ia matá-lo. Rebeca escutou, porque ela não queria ver o filho dela mais novo, né, morto pelo outro irmão, Esaú, os dois que são gêmeos, pediu para que ele fugisse. E claro que Abraão deu a Isaac deu a bênção para o filho dele mais novo, Jacó, para que ele fugisse para a casa do Labão, que era o tio dele, o parte de mãe. Aí teve toda aquela história que, se eu for contar tudo aqui de novo, né, gente? Que ele foi, Isaac, quando chegou, Jacó, quando chegou lá em Labão, contou toda a sua história para Labão. Labão falou assim: você passou a perna no seu irmão mais velho, Esaú, seu irmão gêmeo, que nasceu primeiro, né? Porque tem um irmão gêmeo, gente, mas não nasce uma vez só, não. Nasce primeiro, depois puxa o outro. Então, puxaram primeiro Esaú, depois foi Jacó. Jacó ainda tentou, no nascimento, sair primeiro, mas não conseguiu, não. Esaú saiu primeiro. Então, aí, né, de Esaú, veio a descendência de Esaú, que foi em outra terra, e ele teve um filho chamado Amaleque, que na verdade não, teve um neto chamado Amaleque, que era contra Deus, que não era a favor de Deus. Então, neste capítulo aqui, 17, Moisés teve que ir para Deus avisou Moisés que os amalequitas, que não gostavam, né, que não seguia Deus, Deus não se afeiçoava com eles, que era a descendência de Esaú, irmão de Jacó, o mais velho. Ele foi e falou assim: olha, o povo amalequita está vindo para matar o povo de Israel. Você vai lá, Moisés, e fica no alto de uma montanha, e você fica com esse bastão para cima assim, ó. E enquanto você tiver com o bastão para cima, o povo de Israel vai ganhar. Eu vou dar força para o povo de Israel. Eu quem? Eu nem a Luciana, não. É Deus Jeová que é dar força para o povo de Israel ganhar. Quando você não conseguir ficar com o bastão assim, ó, com a mão assim, e você fizer assim com a mão para baixo, é o povo amalequita que vai ganhar e vai matar pessoas do povo de Israel. Então era uma guerra, onde tinha muito sangue, matança com espada, gente. Não era brincadeira, não. Então Deus não estava brincando com ninguém. Então, no final, né, Ur,
E Arão, irmão de Moisés, teve que ajudar ele, colocar uma pedra debaixo dele que estava em pé para ele sentar, para ele descansar. Depois tiveram que ajudar ele a ficar com a mão para cima, porque senão o povo de Israel ia ser morto, todo mundo assassinado. Mas na verdade Deus queria mesmo acabar com os amalequitas. Mas Deus, ele faz o que ele quer na hora que ele quer, né? Ele prova a gente da maneira que ele quer, né? Do jeito que ele quiser. E Deus, aqui no versículo 6 do capítulo 17, né? Ele mandou ali Moisés, veja, estarei diante de você, Moisés, ali na rocha. Eu vou estar lá na rocha. Ele falou que Deus estaria na rocha, ó. Deus está falando, veja, estarei diante de você, Moisés, ali na rocha, em Horebe. Bata na rocha, e da rocha sairá água, e o povo de israelitas beberá água. Moisés fez isso diante dos anciãos de Israel. Sempre tinha que ter alguém para ver, para dizer o quê? Para mostrar que Deus é Deus e testemunhas, né, gente? No versículo 7 do capítulo 17, também muito interessante, que naquele lugar onde foi batido saiu água da rocha, que Deus fez sair, Deus estava lá, tá? Deus estava lá. Versículo 7, então, eles chamaram aquele lugar onde saiu água da rocha, quando Deus mandou Moisés bater ali, que na verdade o bastão não era Deus, né, gente? Deus não colocou, Deus era Deus, Deus estava lá na frente, Deus estava ali perto, mas Deus tinha que usar alguma coisa, né? Ele usava, pode usar uma pedra, pode usar um burro, pode usar uma folha para falar com as pessoas, porque ele usa quem ele quer. Então ele usou o bastão e falou, Moisés, bate esse bastão aí, com essa vara aí nessa rocha, que o povo vai beber água, vai ter água fresquinha, limpinha, filtrada, meu filho, água boa, doce. Então, no versículo 7, ele chamou o lugar de Massá, ou Meribá, por causa da discussão dos israelitas e por terem posto Jeová à prova, dizendo, Jeová está ou não está entre nós, hein, Moisés? Será que Jeová está? Aí, gente, olha o quanto que o povo viu. Nós não vimos, mas eles viram e duvidaram. Aí você, se você duvidar, alguém chega perto de você e fala, você duvida de Deus, é um pecado. Que pecado! Deus conhece você, Deus conhece seu coração, Deus conhece sua alma, Deus conhece o seu ser, cada pensamento que você vai ter, Deus conhece porque Ele sabe de todas as coisas. Mas Deus não faz você de marionete. Deus te deu livre-arbítrio, onde para você ir e vir a hora que você quiser. Então deixa você pensar e fazer o que você quiser. Deus sabe. Então assim, às vezes você pode falar assim, mas onde está Deus nesse momento que eu estou passando por um momento tão difícil? Onde está Deus? Gente, eu já perguntei isso uma vez. Uma vez eu estava passando por um momento tão difícil, sabe? Uma depressão tão profunda, uma decepção tão grande, que me levou, né? Eu estava já fardada de tanta decepção na vida, estressada, decepcionada, deprimida, porque a depressão, gente, é uma depressão. Uma depressão, sabe? Onde a pessoa pressiona, onde você se sente depressionada. Por isso que chama depressão. Então, por isso, às vezes, você tá triste com depressão, mas você pergunta, cadê Deus? Cadê o Senhor para não me tirar dessa depressão, para me tirar desse lugar? Tem muitas pessoas aí, qual de vocês, que pensa, poxa, eu tenho uma casa bonita, eu tenho um carro bonito, eu tenho dinheiro no banco, eu sou uma mulher bonita, eu sou um homem bonito, mas por que essa depressão? A resposta está em você se ajoelhar todos os dias, clamar por Deus, está em você... Será que é seu carro que te faz feliz? Que é essa casa que te faz feliz? Não se mata, não. Não comete esse erro, não, sabe? Acredita em Deus, acredita que se você se matar, você não vai estar perto de Deus. Ame a Deus. Ah, ninguém me ama. Ele te ama sim. Ele ama você, ele está em silêncio, trabalhando. Ele quer que você, nessa dor que você está sentindo agora, ele quer que você pense bem no que você faz, no que você fez no passado na sua vida. Ele quer que você preste atenção em cada palavra que você diz, em cada gesto que você faz. Ele é Deus para te tirar disso,
Mas ele só vai te tirar quando você compreender o que você fez, o que você está fazendo. Será que esse carro que você está aí na garagem, esse carro importado, ou esse carro realmente é de Deus? Será que você faz coisas boas neste carro? Será que você pega esse carro para levar pessoas doentes para o hospital, pessoas que são pobres, pessoas humildes, que necessitam de um carro, gente, às vezes não tem dinheiro para comprar nenhuma passagem de ônibus? Será que realmente você tem uma casa bonita e boa e você se sente feliz nela? Tão grande que você se perde nela? Será que não está na hora de você juntar sua família, de juntar aquelas pessoas que têm menos dinheiro do que você da sua família e colocar nessa casa e pelo menos tirar uma vez por mês para fazer um jantar em família, para um pedir perdão para o outro, para se abraçarem, para se perdoarem, para chorarem juntos, orar, abençoar a cada comida. Gente, todas as vezes que eu vou fazendo comida, sabe? Vocês sabem, não tem empregada, nada disso. Eu vou agradecendo a Deus por cada caroço de arroz que está dentro daquele prato, dentro daquele lugar. Eu agradeço a Deus, cada suco que eu bato, eu agradeço a Deus, porque eu sei que é Ele que proporciona. Então, assim, eu agradeço a Deus por todas as coisas, sabe? Todas as vezes que eu vendo, eu agradeço a Deus. E cada vez que Deus me mostra a face de um inimigo meu, de uma pessoa que não tem bom coração, de uma pessoa que julga o outro, sabe? Porque essa pessoa, eu tenho certeza que deve ter um passado horrível. Que hoje mesmo, gente, eu estava num lugar, assim... Eu estava no lugar e um homem começou a reclamar da vizinha dele. Ele falou assim, menina, eu moro na Barra Preta, sabe? É um bairro que tem aqui. Eu moro ali na Barra Preta, tem uma menina, uma mulher lá, que ela tem uns filhos, e ela é ignorante demais. Pensa uma menina ignorante. Ela tem um apartamento, mas apartamento para eles é kitnet para vocês aí, sabe? É onde tem 2 quartos, 3 quartos, sei lá, kitnet, gente. Num lugar assim, num bairro que não é muito favorecido não, entendeu? Um bairro que eu não acho muito legal não. Às vezes a gente mora num bairro porque a gente precisa, né? Ele falou assim, menina, ele já é um idoso, sabe? Um senhor idoso. Ele deve ter, assim, eu não perguntei a idade dele, mas ele deve ter uns 80 anos. Ele falou assim, menina, você acredita que ela fez uma janela? Ela fez uma janela, assim, quase que dentro da minha casa. Eu falei, mas moço, isso é proibido, vai na justiça, vai no fórum. Ele falou, moço, eu já fui. Tá na justiça isso aí. Quase que ela vai abrir uma porta lá pro meu quintal. Aí eu falei, ele falou assim, a mãe dela era prostituta. A mãe dela era prostituta lá onde era o asilo dos velhos. Sabe onde é o asilo dos velhos hoje em dia? Lá tinha um prostíbulo. E eu conhecia todas as mulheres daquele prostíbulo. Porque eu era rapazinho na época. E eu ia lá com meu pai. Meu pai me levava para aquele prostíbulo, aonde é o asilo hoje. Aí me falou o nome do prostíbulo, mas eu esqueci, gente, onde era o asilo. E eu conheço as mulheres que trabalhavam nesse prostíbulo. Aí falou o nome de uma, que eu não vou falar nome, né, gente? Não vou falar nome, né? Elas trabalhavam e a mãe dela era uma delas. Era uma das prostitutas que tinham lá, que saíam com pobres. Algumas saíam com fazendeiro, filho de fazendeiro. Teve algumas até que esses caras aí, as prostitutas, gostaram dela, até casaram com elas, entendeu? Mas a mãe dessa menina era prostituta lá onde era o asilo dos velhos. E ela acha que ela é a tal. Só que o passado, gente, é passado, mas quando Deus quer, vem à tona pra gente. E ele falou o nome da mãe da mulher. Aí eu falei, poxa vida, essa pessoa dá de santo hoje em dia, hein? Ele foi falando o nome de várias prostitutas que hoje são mulheres, mães, né? Aí você fica assim, bismada, né? Eu era rapaz, eu frequentava lá com meu pai, e olha, mulher que mora em tal lugar, mora em tal lugar, era prostituta, lá onde era o asilo dos velhos, onde é o asilo dos velhos hoje em dia em Morés. Então, às vezes, a pessoa pensa que o passado não bate a porta, o passado bate, né?
Então a gente tem que pensar muito bem no que a gente faz, para depois não negar o que nós fizemos, né? Ter bom coração, né, gente? Ter bom coração. Então às vezes você tem uma casa aí enorme, uma mansão, que você se perde, só tem 3 pessoas, uma casa de 7 quartos, com 7 banheiros. Meu Deus do céu, a empregada que você tá pagando para limpar essa casa de 7 quartos, com 7 banheiros, o piscineiro para lavar 2 piscinas, para limpar. Você com esse jardim enorme, olha para esse jardim que você tem. Você tem que arrumar um jardineiro, um só é pouco. É um jardineiro mensal que você tem que pagar para ele todo dia na sua casa, podar o jardim, podar suas plantas, porque é grande demais. Você tem essa lancha, você quase não tem tempo de usar ela. Por que que você não pega essa lancha, você não pega essas coisas e distribui aos pobres? Você, Luciana, eu posso comprar um lugar menor para mim, chique, elegante, que tem uma banheira de hidromassagem, que tem uma piscininha menor, uma hidro, sabe? Uma hidro fora, com jatos, com tudo que você quer. E você vive uma vida boa, gente, porque nós não vamos levar nada dessa vida. Nós vamos morrer, vai ser tudo destruído. Nós vamos morrer. O único fato que nós sabemos é que nós iremos falecer. Então, assim, Deus é Deus que ele é bravo, gente. Deus é bravo. Deus é bravo. Deus não é... Deus é amor, mas também Deus é fogo devorador. E no momento certo ele mostra as coisas. Por isso que nós temos que ter medo, temor de Deus. Não é ter medo, mas ter respeito por ele, pela história dele, pelo que ele é. Se você consegue olhar da sua janela o céu, quem fez esse céu aí não é gente rico da sua cidade, não. Quem fez esse céu aí não é o seu patrão, não. Quem fez esse céu que você está vendo aí, né, aí fora é Deus. É um ser que não é igual a nós, não. Ele não é homem igual a nós, não, seres humanos, não. Ele é um poder intenso, imenso, imensurável, não tem nem como medir o poder dele. Essas estrelas que você está vendo, essa chuva que está caindo, é Deus que faz. Não somos nós, seres humanos. Ele não é um ser qualquer como nós, não. Nós somos ser qualquer. Ele é um ser imensurável, não mensura o poder dele. Ele é um ser que tem a glória maravilhosa dele, de fazer estrelas, de fazer sol, de fazer lua, de fazer chover, de fazer nevar, de fazer ventar, coisa que pessoas milionárias não têm. Às vezes você fica aí seguindo, às vezes você fica aí devotando para as pessoas que têm dinheiro, que na verdade nós vamos falecer. Isso aqui é podre, gente. Isso daqui apodrece, isso aqui. Gente, você já viu uma pessoa com hanseníase? Vai dando machucado, vai fedendo. Você já reparou que quando a gente machuca e de repente você não cuida, a gente vai apodrecendo? Nós somos podres. Se a gente não passar debaixo do braço aqui, ó, um desodorante, a gente fede no tempo de calor. Se a gente não escovar os dentes, a gente fede. Vem do estômago da gente. Um dia desse um cara estava contando aqui para mim, um senhor até de 71 anos, que o sogro dele, antes de falecer, quando ele estava falecendo, dentro da casa dele, saiu sangue de dentro dele, assim, olha, do ânus dele, e foi saindo o sangue, e ele falou, Luciana, menina, foi saindo um sangue fedorento, parece que estava todo podre por dentro. E foi sangrando pela casa fora, minha mulher me chamou correndo, nós levamos ele para o hospital, quando chegou lá não deu tempo nem de saber o que tinha, ele morreu. Ele caiu sangue pelo ânus dele assim, ó, que ele foi andando e foi sangrando, e diz ele que era um catigão, gente, era uma catinga de podre. Nós somos podres, mas Deus não é. Deus é puro, Deus é verdadeiro, mas também Deus, ele mata, Deus mata. Deus, ele castiga. E Deus mata e Deus deixa morrer. Deus deixa você para o lugar que você quiser, mas ele é Deus. Ele é Deus, ele tem todo o poder.
O poder que o seu patrão bilionário, trilionário, não sei quanto dinheiro tem, pode sair dinheiro até pelo nariz, pelas orelhas. Não tem como você comprar morte. Não tem como você dizer para a morte, que morte? Eu te dou meu dinheiro e você me deixa vivo. Não tem. Paulo Gustavo tá aí para provar, gente. Paulo Gustavo, pensa num homem maravilhoso. Pensa num homem que eu não conheci pessoalmente, mas os filmes dele, maravilhoso. Paulo Gustavo tinha 7 médicos na UTI do melhor Albert Einstein, o melhor hospital que tem. Só vai político e atores para lá, atores com dinheiro, que ator sem dinheiro é pelo SUS mesmo. Albert Einstein, ele tinha 7 médicos para acompanhar ele dia e noite, tinha o pulmão fora dele, que era 100 mil reais por dia. E ele morreu de coronavírus. Não adianta. Gastou muito dinheiro. Foi tudo particular. Era pulmão artificial, era remédio, era o tempo todo, 7 médicos, 7 pessoas para cuidar dele o tempo todo. Colocaram ele em coma, ele não voltou mais, ele morreu. Então, vamos pensar nisso, né? Vamos pensar um pouco na vida, né? Para que essa casa tão grande? Para que essa mansão? Para que tanto quarto, tanto banheiro, se não existe tanta gente na sua casa? Ou você vai fazer sua casa de hotel? É melhor, hein? Ajuda, ajuda. Aí ajuda. Mas aí pode ter briga, confusão, matança, sei lá. O povo tá meio que doido, matando todo mundo hoje em dia, né? Filho de 11 anos matando pai e mãe na Serra do Espírito Santo. Veja o jornalismo aí para vocês verem que a filha queria ficar com o namorado de 14. Ela com 11 anos, na Serra, no Espírito Santo, matou a mãe a facada porque estava chateada porque a mãe mandava lavar vasilha, arrumar o quarto dela, arrumar a casa e não namorar. Aí, ó, pensa bem. Então, tá difícil, minha filha. Nunca foi fácil para ninguém, né? Até a morte chegar, nós temos que lutar. Até ela chegar, nós temos que lutar. Então, levanta essa cabeça sua, levante a sua cabeça, chora diante de Deus, ajoelha e levanta a cabeça. E que se você for bom de coração, se você for justo e honesto, Deus vai deixar com que você vá para o céu. E é o céu que é o nosso lugar. Não é aqui não, né? É um lugar melhor, um lugar onde não tem morte, é um lugar onde não tem doença, é um lugar assim que não precisamos nem comprar, nem no supermercado nós não vamos ir. Vai ser tudo de grátis. Olha que coisa, olha que vida boa. É esse lugar que nós queremos ir. Não é esse daqui não, né? Não é esse daqui não. Então vocês viram aí que o povo israelitas, Josué era o comandante, que era sobrinho de Moisés, ele comandou aí a guerra de matança à espada contra o povo amalequitas, que na verdade Deus ele não gostava muito de Deus não, gente. O povo amalequitas não gostava muito de Deus. Era da família de Esaú, o filho mais velho de Isaac. O que nasceu primeiro, irmão de Jacó, o gêmeo, que nasceu primeiro. Ele era neto de Esaú. Ele chamava Amaleque, por isso que é o povo de Amalequita, descendência dele. Então, assim, a gente se divide, né? A pessoa se divide aí. Família que se divide, fica irmão contra irmão. Eu que o diga, né? Então, Jeová disse então a Moisés, Moisés, escreva isto no livro, para que seja lembrado, e repita a Josué. Josué era sobrinho de Moisés. Isso nós estamos no capítulo 17, que eu estou lendo para começar o 18. Apagarei completamente a lembrança dos amalequitas de debaixo dos céus. Vocês não vão mais ver uma amalequita. Vou apagar a lembrança deles. Matar tudinho. Deus vai matar tudinho. Todos os amalequitas. Versículo 15. Então Moisés construiu um altar e chamou o altar de Jeová Nissi. Versículo 16. E disse, visto que a mão de Deus é contra o trono de visto que a mão dele é contra o trono de Jeová. E Jeová estará em guerra contra Amaleque, de geração em geração. Então existe Amaleque, mas Deus está contra o povo amalequita. Gente,
Será que é o povo amalequita, hein? Que Deus falou aqui, ó, é promessa de Deus, hein? Que Deus estará em guerra contra Amaleque, de geração em geração. E existe ainda povo amalequita, eu vi no Google. Versículo 18. Mas eu não sei quem é o povo amalequita, não falaram aonde eles vivem. Falam que eles são, assim, do deserto. Eles vivem no deserto. Ficam guerreando, ficam no deserto. Eles não têm casa. Será que é cigano? Será que é cigano? Não sei. Capítulo 18, versículo 1. De Êxodo. Nós estamos em Êxodo. Jetro, o sacerdote de Midian, sogro de Moisés. O Jetro foi para lá ficar com Moisés, lá no deserto. Sogro de Moisés ouviu falar de tudo. Ah, não foi não, gente. Achei que tivesse ido, mas ele ouviu falar. Ouviu falar de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Moisés, que era o povo de Israel. Ele estava lá na terra dele, ele ouviu falar do que Deus, Pai de Jesus, estava fazendo para Moisés. Moisés estava carregando, minha filha, meu filho, uma dura mensagem de Deus aí, que o povo ia só em Moisés, porque não via Deus, então tinha que ir no mais fraco, né, que era Moisés. E pelo povo de Israel, de como Jeová havia tirado o povo israelitas do Egito. Versículo 2. Jetro, o sogro de Moisés, havia acolhido Zípora. Zípora, filha dele, esposa de Moisés. Jetro havia enviado, Moisés havia enviado a Zípora, a esposa dele, para a casa do sogro dele, o sogro dele que era Jetro. Versículo 3. Junto com os 2 filhos de Moisés e Zípora. Moisés mandou a Zípora ir mais os seus 2 filhos para a casa do sogro dele. Fica lá a Zípora, mas os nossos 2 filhos na casa do seu pai, que é melhor, porque vai vir coisa dura para mim aí. Não sei o que vai vir não, mas Deus, tudo que Deus falar comigo eu vou ter que fazer, o povo vai reclamar de mim. O povo vai querer até me matar. Versículo 3. Junto com os 2 filhos da Zípora, com Moisés. Um deles foi chamado de Gerson. Aí, ó, um dos filhos de Moisés chamava Gerson, pois Moisés disse: eu me tornei residente estrangeiro numa terra estrangeira. É porque o Gerson nasceu na terra de Jetro, do avô dele. E o Moisés era do Egito. Na verdade, Moisés, ele nasceu no Egito, né? Porque ele era filho de israelitas. Versículo 4. E o outro filho dele, o segundo, foi chamado do nome de Eliezer, pois ele disse: o Deus de meu pai, que é o Deus pai de Jesus, e é meu ajudador. Ajudava aí Moisés, que me livrou da espada de Faraó, porque Moisés matou um egípcio para defender o povo dele de Israel. Aí o Faraó tinha que matar ele, então ele teve que fugir para o deserto, era assim. Versículo 5. Portanto, Jetro, o sogro de Moisés, junto com os filhos de Moisés e a esposa Zípora de Moisés, foram encontrar Moisés no deserto, onde Moisés estava acampado, junto ao monte do verdadeiro Deus. Versículo 6. Então, o Jetro mandou dizer a Moisés: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrar você, Moisés. Comigo estão a sua esposa Zípora, minha filha, e os seus 2 filhos, o Gerson e o Eliezer. O Gerson e o Eliezer. Versículo 7. Moisés saiu imediatamente ao encontro do seu sogro Jetro, se curvou e beijou o seu sogro Jetro. Cada um perguntou ao outro como estava passando.
que você está, Moisés? Estou bem. E o senhor, meu sogro Jetro? Estou bem também. E depois entraram na tenda de Moisés. Versículo 8. Moisés contou ao seu sogro Jetro tudo o que Jeová tinha feito ao faraó rei do Egito e ao povo do Egito por causa do povo israelense. Todas as dificuldades que haviam enfrentado pelo caminho ali no deserto e como Jeová os havia livrado no deserto e no Egito também. Versículo 9. Jetro, sogro de Moisés, se alegrou com todo o bem que Jeová havia feito ao povo de Israel, livrando o povo de Israel do Egito. Versículo 10. Então Jetro, sogro de Moisés, disse: Louvado seja Jeová, Pai de Jesus, que os livrou do Egito e de Faraó. Eu acrescentei, né? Não pode acrescentar nenhuma vírgula desse livro. Perdão, Jeová. Me perdoa, gente. É porque eu quero falar de uma maneira que vocês entendam melhor. Louvado seja Jeová que os livrou do Egito e de Faraó, o que livrou o povo do domínio do Egito, do domínio do povo egípcio, né? Porque o povo de Israel era dominado aí como escravo dos egípcios. Versículo 11. Agora sei, Jetro disse. Quem é Jetro, Luciana? É sogro de Moisés, gente. Jetro, e sogro de Moisés, disse: Sei que Jeová é maior do que todos os outros deuses. Existia outros deuses em outras regiões. Por causa do que ele fez aos egípcios, eu estou vendo, e o sogro de Moisés, o Jetro, que Deus é maior do que todos os outros deuses, que agiram de modo arrogante contra o seu povo, o povo egípcio. Agia de modo arrogante contra o povo de Israel, né? Escravizando eles. Versículo 12. Então Jetro, sogro de Moisés, trouxe uma oferta queimada. Ele não era israelita, hein? E ele acreditou, teve fé, Jetro. Ele fez até um sacrifício para Deus, ó, no versículo 12 do capítulo 18. Então Jetro, sogro de Moisés, trouxe uma oferta queimada e sacrifícios a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel foram comer uma refeição com o sogro Jetro de Moisés diante do verdadeiro Deus. Olha para você ver, Jetro não era nem israelita, não era. Ele acreditou, ele não viu, ele estava lá na cidade dele, lá longe. Ele ficou sabendo, ele acreditou, ele ainda levou as coisas para fazer um sacrifício para Deus, e aí acreditou, teve fé e agradeceu ainda a Deus por ter tirado o povo israelita da terra do Egito, da escravidão, que nem o povo estava agradecendo não, tá, gente? Tem gente mal agradecida desde sempre, né? Versículo 13. No dia seguinte, Moisés se sentou como de costume para julgar o povo. Moisés era o julgador do povo. Moisés julgava o povo. Então, de manhã, o Moisés sentava num lugar e começava a julgar o povo israelitas. E o povo ficou diante de Moisés desde a manhã até o anoitecer, sendo julgado ali por Moisés. Por que você está fazendo isso pelo povo, hein? Não, versículo 14. Vendo tudo o que Moisés fazia pelo povo israelense, o sogro de Moisés, o Jetro, disse a Moisés: Moisés, meu genro, por que você está fazendo isso pelo povo, hein? Por quê? Por que você se senta para julgar sozinho enquanto o povo espera diante de você desde a manhã até anoitecer, hein, Moisés? Versículo 15. Moisés disse ao seu sogro Jetro: Ô meu sogro Jetro, é porque o povo vem a mim, Moisés, para consultar a Deus. Versículo 16. Quando surge uma questão, uma briga entre duas pessoas, essa briga ela é apresentada a mim, Moisés, para que eu a julgue essa briga. Eu tenho que julgar.
se tiver uma briga entre eu e meu vizinho, eu ia até Moisés. Ô Moisés, quem que você acha que está certo, hein? Quem que você acha que está errado? Aí Moisés julgava quem estava certo e quem estava errado. E eu, Moisés, me torno conhecido das decisões do verdadeiro Deus e das leis de Deus. Versículo 17. O sogro de Moisés, o Jetro, disse então a Moisés: Moisés, o que você está fazendo não é bom não, hein, meu filho? Olha, o Jetro disse, em versículo 17, do capítulo 18 de Êxodo. O sogro de Moisés disse a Moisés, o Jetro: Moisés, meu genro, o que você está fazendo não é bom. Versículo 18. Certamente se esgotará você, Moisés, se esgotará tanto você como esse povo que está com você, porque este é um fardo pesado demais para você levar sozinho, Moisés, meu genro. Versículo 19. Agora escute-me, eu sou seu sogro e sou muito mais velho do que você. Eu, Jetro, sogro seu, de Moisés, eu lhe darei um conselho. Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, mas eu tô te dando. E Deus estará com você, eu tenho certeza, porque eu confio no seu Deus. Você deve, sim, servir como representante do povo diante do verdadeiro Deus, que é Deus Pai de Jesus, e deve apresentar as questões quando as pessoas brigam ao verdadeiro Deus para ele decidir o que está certo e o que está errado mesmo. Versículo 20. Você, Moisés, eu, Jetro, seu sogro, que você deve lhes ensinar os decretos, leis, e fazê-los saber o caminho em que devem andar e o trabalho que devem fazer. Você vai fazer um papel aí, vai colocar as leis, os caminhos que devem ser feitos, porque se você ficar de manhã até de noite, o povo vai ficar na fila, cansado, com fome, com sede. Você vai ficar esgotado, eles também. Então, coloca um decreto. Coloca a escritura lá, os 10 mandamentos, 7 mandamentos, 25 mandamentos. O que deve ser feito, o que não deve ser feito. Para que o povo veja. É isso que estava tendo a ideia aí, massa dele. A ideia foi de Jetro mesmo, olha. Sogro de Moisés, hein? Ó, inteligente. Versículo 20 do capítulo 18 de Êxodo. Você, Moisés, meu genro, Jetro disse, deve-lhes ensinar ao povo israelense os decretos e as leis e fazê-los saber o caminho em que devem andar e o trabalho que devem fazer. Versículo 21. Mas deve selecionar dentre o povo homens capazes que têm respeito a Deus, homens dignos de confiança, que odeiam o lucro desonesto, e designar estes homens sobre eles como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Versículo 22. Estes homens devem julgar o povo quando surgir uma questão e trarão até você, Moisés, toda questão difícil, só se for muito difícil, mas toda questão mais simplesinha eles devem resolver. Torne mais leve o seu fardo, meu genro Moisés, deixando que eles o dividam com você. Versículo 23. Se fizer isso, e se Deus assim lhe ordena, você poderá aguentar o fardo, Moisés, meu genro, e todos voltarão para casa satisfeitos. Versículo 24. Moisés escutou seu sogro Jetro, e imediatamente o seu sogro Jetro, e fez tudo o que Jetro disse para ele fazia. Versículo 25. Moisés escolheu homens no povo israelitas capazes dentre todo o Israel e o designou como cabeça sobre o povo, como chefes de 1000,
chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Versículo 26. Assim, esses homens julgavam o povo quando surgia uma questão simples. Qualquer questão difícil, eles levavam até Moisés. Mas toda questão mais simples, eles mesmos que julgavam. Versículo 27. Depois Moisés se despediu do seu sogro Jetro, que seguiu o caminho para a sua terra, para ir embora para sua terra. Você viu que até o sogro de Moisés acreditou em Deus, agradeceu a Deus por ter tirado o povo de Israel do Egito, acreditou em tudo que ele tinha feito, fez uma oferta, um sacrifício para Deus, mas o povo de Israel reclamando, os israelitas reclamando. É assim, né? A gente reclama demais, né, gente?